E aí galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o professor Daniel de Química e hoje a gente vai falar sobre pilhas e eletrólises, beleza? Primeira coisa que a gente tem que perceber, quando a gente está falando de uma pilha, a gente está falando de um processo que ele é espontâneo, ok? E quando a gente vai falando de uma eletrólise, a gente está falando de um processo não espontâneo, ok? Quando a gente está falando de um processo espontâneo, ou seja, da minha pilha, a gente vai estar falando de um processo em que a gente tem a transformação de energia química em energia elétrica. Quando a gente está falando de um processo não espontâneo, que é o caso da minha eletrólise, eu vou ter a transformação de energia elétrica em energia química, beleza? Isso vai estar diretamente ligado ao meu potencial. Como assim? O que é um potencial? Potencial é a capacidade, a potencialidade de algo acontecer, ok? Então, quando a gente vai falando desses potenciais, a gente vai tendo que comparar esses potenciais, a gente tem sempre que observar qual tem o maior potencial, seja de reduzir ou seja de oxidar. A gente está falando das nossas pilhas, essas pilhas são processos, como a gente viu, espontâneos. Então, se é um processo espontâneo, o meu elemento que tem o maior potencial de reduzir ou maior potencial de oxidar, ele vai efetivar aquilo que ele tem maior potencial. Por exemplo, a gente compara aqui a prata, o cobre e o zinco, a gente vê que entre os três, a minha prata ela tem o maior potencial de redução. Então, se eu tenho uma célula eletrolítica e ela é composta por prata e cobre, significa que a minha prata irá reduzir, por ela ter o maior potencial de redução, olha lá, ó, maior potencial de redução, reduz. Menor potencial de redução, ele oxida. Tranquilo? E se a gente vai falando do potencial de oxidação, vai ser o meu processo contrário. Esse caso que a gente está representando aqui são todos potenciais de redução. Quando eu tenho o meu potencial de redução, se eu fizer a minha reação no sentido inverso, eu vou estar oxidando. Se eu estou fazendo a minha reação no sentido inverso, basta eu mudar o sinal do meu potencial de redução e ele vai passar a ser o meu potencial de oxidação. O elemento que tem o maior potencial de oxidação, ele vai oxidar, e o potencial que tem o menor potencial de oxidação, ele vai reduzir. No caso, o potencial de oxidação da prata fica menos 0,80 e o potencial de oxidação do cobre fica menos 0,34. Então, menos 0,34 é maior que menos 0,8. Se menos 0,34 é maior, ele vai oxidar e o menos 0,8 vai reduzir. Tranquilo? Olha lá, para minha eletrólise a gente viu que ele é um processo não espontâneo. Se ele é um processo não espontâneo, o meu potencial ele vai ser invertido. Como assim ele vai ser invertido, Daniel? A gente não vai respeitar a minha potencialidade, porque a minha potencialidade é de formar isso aqui, ó, a minha pilha. Maior potencial de redução vai reduzir, maior potencial de oxidação vai oxidar. Na minha eletrólise, por ser um processo não espontâneo, eu estou fazendo com que isso vá no sentido contrário. Então, o que era para reduzir vai oxidar, o que é para oxidar vai reduzir, beleza? Tá lá, ó, o meu maior potencial de redução na eletrólise ele vai oxidar. Eu estou fazendo os meus elétrons andarem no sentido contrário, fluírem no sentido contrário. E o meu menor potencial de redução, ele vai reduzir. Se eu tenho um maior potencial de oxidação, ele vai reduzir. E o meu menor potencial de oxidação, ele vai oxidar. Beleza? É isso aí, galera. Essa foi a dica de hoje. A gente se vê na próxima. Bons estudos e boa prova.